Essa daqui é uma das janelas da minha casa. E hoje a gente vai conversar sobre um visitante que apareceu naquela árvore. Um tucano, assim perto do lago, praticamente da minha janela. Tirei algumas fotos de frente, de perfil. Essa é a melhor, né? Mas isso mexeu comigo, porque eu fiquei pensando, bom, um tucano a gente vê em fotografia. Antigamente a gente via tucanos em livros, ou se a gente fosse ao zoológico. Hoje se vê tucanos na internet, mas um tucano aqui do lado da minha janela, o que ele está fazendo aqui? Então essa foi a curiosidade que me intrigou. Eu sou o professor Levi e esse é mais um vídeo de educação ambiental do projeto Cultura e Alegria. E o que a gente vai fazer é tentar entender o que esse tucano está fazendo aqui. Que tipo de pássaro que o tucano é? Olha só que interessante, o tucano tem as patas dele, tem 2 dedos para frente, 2 dedos para trás. Isso é uma pata para quê? Para ficar num galho, como ele estava, né? Para ficar num galho de uma árvore. Ou seja, é um animal que fica em galhos, não fica no chão, como a gente. Ele é omnívoro, come de tudo, mas principalmente frutas, vegetais, mas também uma proteínazinha, alguns insetos, alguns vermes, algumas minhocas. Ele também complementa sua dieta. O fato que ele está assim vivo, bonito e veio voando do lado da minha casa, depois foi embora, voltou para a casa dele, significa o quê? Que ele mora num lugar que tem a árvore para ele ficar, com as suas patas com 4 dedos, tem as frutas para ele se alimentar, os bichinhos para ele se alimentar e a água para ele beber. E onde que tem tudo isso? Se aqui, exatamente onde está a minha casa, é um bairro, é um lugar que está cheio de casas. Não é aqui que ele mora. Então onde que ele mora? Antes de a gente conversar e investigar onde que o tucano mora, eu queria fazer uma reflexão como a gente é desconectado da natureza. Nós não temos muita consciência dos processos que são necessários para nós termos as coisas que nos dão vida. Difícil a gente lembrar, quando a gente abre a torneira, que essa água não sai da torneira. Essa água sai lá da natureza. Às vezes de um lugar muito longe. Como aqui na região que eu moro, em Florianópolis, a água vem de muito longe. A empresa pega praticamente um rio e coloca dentro do cano para vir para cá. Então eu não posso me esquecer disso. Quando eu estou no conforto de beber um copo d'água, de lavar minhas mãos, tomar banho, eu tenho que me lembrar que essa água vem do mesmo lugar que o tucano. Também os alimentos. Nós vamos ao supermercado, é de lá que vem a galinha, a carne, as verduras, elas vêm do supermercado. Não, elas vêm da natureza. Hoje, claro, existe a agroindústria, então nós estamos comendo hoje em dia artigos industrializados, não é bem alimento. O alimento é o tradicional, o alimento é o feijão com arroz. Tão difícil quando a gente está no supermercado e depois prepara uma refeição, lembrar que isso que está nos dando vida, o líquido e o alimento que estão nos permitindo permanecer vivos, vem da natureza. E
Então, se o tucano não mora aqui no meu bairro, o lugar dele não é aqui no meio das casas dos seres humanos, onde que é o lugar dele? Vamos começar a entender isso com as fotos das minhas janelas. Essa aqui eu chamo de minha montanha, porque durante anos e anos e anos a minha mesa ficava numa janela que eu via essa montanha, maravilhosa, magnífica montanha. E aqui também leste, só que um pouco mais para o sul, é uma outra montanha próxima. E aqui uns closes. Aqui, por exemplo, dá para ver coisas vermelhas e rochas no meio da vegetação. Garapuvu, uma árvore magnífica, imensa, linda, que quando floresce a gente vê de longe nos morros os garapuvus floridos, árvore símbolo de Florianópolis. Aqui, bom, a gente estava no leste, um pouco mais para o sul, aqui mais para o sul ainda. Isso aqui já é outra janela que dá para o sul. Dá para ver que é uma cadeia de montanhas, ainda com vegetação em algumas partes preservada. E aqui bem para o sul, o fim da cadeia de montanhas. Aqui para baixo já é o João Paulo, que é o bairro da escola que eu dou aula. Aqui é para o norte, outra janela diferente. Dá para ver que o tucano mora em algum mato desses. Então eu fui ver quais são as árvores que tem nessas matas. Olha aqui essa que eu achei aqui, ó, baga de tucano. Com certeza pelo nome da árvore, ela é um alimento predileto do personagem desse vídeo de hoje. Tem aqui o ipê amarelo, que eles chamam aqui de ipê da praia, e o ipê roxo. E aqui o jacatirão. Daqui a pouco também vou mostrar uma foto que eu tirei de cima, no topo da trilha do jacatirão. Logo mais eu falo sobre isso. Vamos ver mais detalhes aqui da janela norte. Essa janela aqui, ó. Dá pra ver que é um bambuzal atrás. Bem no topo. Eu fico fascinado, fico encantado com a diversidade de vegetais. Tem muitas árvores diferentes aqui, com formas, com cores diferentes. Ó, bonito, flores vermelhas. Lindo, lindo. Frutos. Cores. Um buraco misterioso na vegetação. Bela palmeira. Mais cores. Tudo isso aqui, ó. Nessa janela aqui. Que vegetação é essa? Florianópolis é privilegiada. Isso aqui é Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela cobria praticamente toda a costa do Brasil na época do descobrimento. 1.300.000 quilômetros quadrados. 17 estados, incluindo Santa Catarina. Sobrou o que hoje? 7,3%. Eu fiz uma regra de 3 aqui com essa reguinha. Essa reguinha tem 30 centímetros. Se os 30 centímetros forem 1.300.000 quilômetros quadrados, ou seja, se forem 100%, os 7 que sobraram hoje é isso aqui. Então, disso aqui, sobrou isso aqui. Isso que significa matar a galinha dos ovos de ouro. É muito triste essa devastação, essa destruição. Mas Floripa é um lugar que ainda está mais preservado. A gente ainda tem aqui 26% de mata preservada.
Então, se a totalidade da mata original fosse essa, em Floripa a gente ainda tem isso aqui. Tá melhorzinho, né? É um pouco mais. Mas existe uma pressão urbana, existe um desmatamento clandestino, ilegal, uma ocupação ilegal da mata. Mas historicamente, desde o tempo da colonização, houve o desmatamento para o plantio, então foram arrancadas as árvores para fazer as lavouras, também a pecuária para criar o gado, com certeza para lenha, para cozinhar, e também pelo valor econômico de algumas árvores que são simplesmente chamadas madeira de lei, são árvores maravilhosas, como peroba, sassafrás, canela preta. E só que infelizmente elas têm um crescimento lento, então praticamente se extinguiram. Você não encontra mais muito na mata a canela preta e a peroba. Então o que sobrou, esses 20 e poucos % que restaram, são fragmentos da mata primária. E os lugares que foram desmatados, como a lavoura foi abandonada e a pecuária foi abandonada, eles tendem a se recuperar com o passar dos anos. E depois de, sei lá, um século, podem voltar a ter características da floresta primitiva. Desde que haja propagação das sementes. E é aqui que entra o nosso tucano e outras aves, porque elas pegam uma fruta em um lugar e vão comer em outro. Muitas vêm aqui no meu quintal e eu acho, não só sementes, mas sempre estão nascendo árvores no meu quintal, de vários tipos e vários tamanhos. E não é mágica, elas não apareceram do nada, essas sementes não vieram do nada, são os pássaros que fazem a propagação das sementes. E com isso as áreas podem se recompor. Bom, a Mata Atlântica, eles chamam de serviços ecossistêmicos. Eu odeio essa palavra, serviços, porque uma floresta, dizer que ela presta serviços, para mim me soa muito estranho. Mas essa é a linguagem usada. Vamos ver quais serviços ecossistêmicos que a Mata Atlântica nos provê. Regula o fluxo dos mananciais hídricos. O que quer dizer isso? Claro, sem árvores não tem água. Se você pegar uma motosserra e desmatar uma região, todas as nascentes dessa região vão secar. Até o lençol freático vai ficar comprometido, porque não vai ter recarga. Então, é preciso ter clareza que toda a água que sai das nossas torneiras vem de regiões com mata. Na mata que se formam os rios e que se faz a recarga dos lençóis freáticos. Assegura a fertilidade do solo. Fácil de entender também. Se a gente for num lugar que está desmatado e a terra está nua, é uma terra que tende a ficar estéril, porque a chuva lava os nutrientes, o sol torra a vida que poderia ter ali. Então, onde tem a mata, o solo está coberto. Se a gente for num lugar que tem folhas secas e a gente afastar as folhas secas que estão no solo, a gente vai ver vida, a gente vai ver micro-organismos, a gente vai ver insetos, larvas, vermes, ou seja, a fertilidade do solo. A mata também controla o clima. Isso é uma coisa interessante que muitas vezes, voltando do meu trabalho, com a janela do carro aberta, sentindo o vento na estrada, na SC 401, depois na estrada geral aqui, a hora que chega no meio das árvores aqui onde eu moro, eu sinto outro clima. É mais frio e mais úmido. Então, isso já se percebeu também nas grandes cidades. Os locais que não têm árvores têm uma temperatura muito maior do que os parques ou do que na mata. Então a mata ela ajuda a controlar o clima. E hoje, que se fala muito no problema das alterações climáticas, por causa do aquecimento global, nós sabemos que as árvores elas são ralos de carbono. Quanto mais árvores, mais carbono está no tronco delas, nas folhas delas,
e menos carbono está na atmosfera, gases do efeito estufa. Então hoje um país inteligente está aumentando suas florestas e não diminuindo, porque já está provado que as alterações climáticas são uma ameaça muito grave contra nós, porque elas têm como resultado não só o aquecimento global, mas os eventos extremos. O aquecimento global está propiciando eventos extremos, secas, que não deveria estar acontecendo, inundações, chuvas torrenciais, furacões. Então, esses eventos extremos estão causando consequências graves para a humanidade. E, portanto, precisamos das florestas como uma medida de controle desse problema. A floresta protege da erosão. Se a terra está nua, o vento, a chuva vão erodindo. Todo mundo já viu erosão em rua de terra, aquelas valas que a chuva forma quando escorre. Isso é erosão. E tem lugares que a erosão é tão grande que daí se chama vossoroca, são buracos gigantescos que a terra foi embora. Só que esse ir embora não é bem assim. Essa terra foi para onde? Foi lá para baixo para o rio. E aí a erosão e a vossoroca, a terra indo para o rio, o que acontece? Assoreia o leito do rio. O leito fica menor. Aí claro que acontece o quê? Inundações. Então precisamos ter a terra coberta por vegetação para não ter essa erosão. As espécies, a biodiversidade, essa riqueza absurda de tipos diferentes de vida, de todos os tamanhos, desde insetos, répteis, anfíbios, mamíferos, que é a fauna. E a flora também, vimos nas minhas fotos aqui um monte de diversidade de vegetação. Isso tudo é uma riqueza da natureza. A natureza funciona assim, com essa diversidade. Assim ela se mantém viva, pujante, forte. Se nós diminuímos essa diversidade, nós extinguimos espécies, nós estamos perdendo inclusive numa coisa que é importante, que são as pesquisas de remédios. Muitas substâncias, muitos princípios ativos usados em remédios na indústria farmacêutica ou mesmo alimentícia provém da floresta. As paisagens, o valor cênico, claro, chega às férias, para onde muitas pessoas vão? Vão para a natureza. Tudo bem, praia, beleza, mas muita gente vai para a serra, vai para o campo, vai para a mata, vai para lugares onde a natureza está intacta. Esse é o valor cênico e turístico. E hoje, que nós precisamos gerar renda sem poluir, preservando a natureza, então surge o ecoturismo, onde você vai ter a renda, as pessoas vão gastar dinheiro, os turistas, os viajantes vão a uma região, alimentam essa região com dinheiro, porque pagam a hospedagem, pagam a alimentação, os passeios, tudo. Então a região se beneficia economicamente, mas é o ecoturismo. E prover polinizadores para as culturas agrícolas. Claro, porque os vegetais, hoje eu vi uma foto, eu vi uma flor, acho que era uma orquídea. A flor é um chamariz sexual, as pétalas lindas, vermelhas, abertas, e aí aquelas hastes com o pólen. Então, o que acontece? Para a vida vegetal se manter, tem que ter a polinização, tem que ter a troca do pólen entre as plantas. E quem faz isso? Os insetos. Então, com insetos, nós temos a polinização também das culturas agrícolas. Então já se sabe, se você quer ter a polinização da tua lavoura, precisa ter a mata preservada próxima, para ter esses polinizadores. Aqui está falando que justamente com a perspectiva
da mudança do clima, das alterações climáticas, mais razão ainda para preservar e para recuperar a Mata Atlântica. Bom, falei que eu fui lá na trilha do Jacatirão. Lá de cima eu tirei essa foto. Então, essa cadeia de montanhas aqui, que é chamado Saco Grande. Por que essa palavra saco? Justamente porque é um círculo de montanhas, então aqui no meio é como se fosse um saco. E a gente já vê aqui uma ocupação absurda, né? A gente já vê aqui a urbanização, aqui todo o Saco Grande, aqui atrás é Monte Verde, e aqui já é o João Paulo, e aqui o Mangue. Então vemos que ainda tem mata preservada. Não sei se não é em alguma árvore dessas aqui que mora o nosso lindo tucano. Mas veja que interessante, e aqui também uma coisa terrível, que é a invasão do mangue. Essa urbanização aqui está em cima do mangue. Aqui também está em cima do mangue. A própria SC 401 foi feita em cima do mangue. E para cá da estrada, o mangue já era, já está tudo urbanizado. E aqui no João Paulo também estão começando a ocupar o mangue. Não deveria, porque o mangue é um habitat precioso, tanto pela vegetação quanto pela relação com o mar. O mangue é uma transição entre a terra e o mar, então ele é necessário para a vida. Bom, aqui é o Google Earth. Para entender como que o tucano estava do lado da minha casa, vamos primeiro ver, cadê a minha casa? Minha casa está aqui, ó. Então a gente vê que a minha casa está no meio de casas. É um bairro. Aqui, ó, outro bairro, aqui outro bairro. Então é uma região urbanizada. Tá, tudo bem, ainda tem mato aqui. Mas vamos ver melhor de onde vem o tucano. Aqui eu afastei o zoom aqui do Google Earth. E aqui então já dá para ver aquela montanha do Saco Grande. Daqui é a trilha do Jacatirão, da onde eu tirei aquela foto. E aqui tem esse morro maravilhoso também aqui, que é visto dessa janela, que é a face norte. Já estamos vendo bastante mata preservada, bastante mata atlântica. Aqui me afastei mais ainda. É magnífico. Olha só o privilégio que é Florianópolis ter esta floresta aqui ainda bastante preservada. Isso deveria ter limites. Por isso que toda cidade discute o chamado plano diretor. O plano diretor é uma discussão da sociedade aonde que vai ser desmatado, como que vai ser a ocupação, como que vai ser o uso do solo. Isso tem que ser discutido com inteligência. O perigo são os interesses econômicos prevalecerem. Aí a devastação é total. E aqui é uma região interessante, porque a gente vê aqui a Praia do Cacupé, o Sesc, e vai indo aqui já para o caminho dos Açores e na direção de Santo Antônio. Para cá, se nós subirmos essa montanha, nós chegaremos em Ratones, que é muito interessante, e para cá, se a gente atravessar essas montanhas, chegaremos na Lagoa da Conceição. Ó, aqui demos um mais ainda, e a gente já começa a ver a região de Ratones com atividade humana. E aqui tem uns lugares desmatados também. Ainda tem bastante mata preservada em Florianópolis. Bom, qual é a minha conclusão? Por causa que este ser maravilhoso veio me visitar e pousou numa árvore ao lado da minha casa, me levou a toda essa reflexão. A natureza é a biosfera. Bio significa vida. É essa região do planeta
começa um pouco abaixo da superfície da Terra, do solo, e vai até uma parte da atmosfera, até onde voam os pássaros, os insetos. Essa região é onde está toda a vida, biosfera. E nós, assim como o tucano, fazemos parte dessa vida. Então a primeira coisa é compreender isso, é compreender o que é a natureza, de que maneira nós fazemos parte dela, e a partir dessa compreensão termos o compromisso da preservação em função da sustentabilidade, porque só assim a vida em geral, a vida do tucano, não só a nossa, a vida de todas as espécies vai permanecer. Esse que é o nosso compromisso, a preservação da vida.